Pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês hoje. Tá? Esse tema, ele nasceu, na verdade, ele foi sugerido num curso que eu fiz com o professor Jacob Mello, né? Onde ele estava explicando sobre magnetismo e entrou o assunto de música, né? E também de uma outra palestra que eu vi de um senhor, onde ele estava falando, ele é músico, eu não sou músico, né? O máximo que eu toco é jogar pedra, tá? Mas ele era músico e ele falando sobre as diversas notas, como elas influenciam no nosso humor, no tratamento de doenças, tá? E até mesmo na sua vibração e ressonância com o astral superior. Okay? Essa palestra, devido ao curto tempo dela, eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou puxar só aquilo que realmente assim, você vai ver, eu vou explicar e você vai entender, né? Eu trouxe alguns vídeos que eles exemplificam o conceito, né? Alguns até de pessoas que muitos de vocês já devem conhecer, né? Às vezes nem sabiam que eram da doutrina, mas eles, no momento de uma entrevista ou outro, eles falam isso, tá? E de um artista famoso que também sofreu da doença, hoje é famoso, mas durante muito tempo não foi, e através da música ele conseguiu amenizar um pouco o sofrimento dele, né? Vou falar aqui sobre essa doença. E também, é claro, como a palestra espírita, a gente tem que passar os conceitos espíritas, certo? Quando meu pai era vivo, ele era encarregado de falar a parte doutrinária, né, dos livros e tudo mais, e eu era sempre encarregado de falar da parte aplicada, né? Como você pega a doutrina e encaixa ela no seu dia a dia, ok? Então vamos começar aqui. Primeiro, a música com vibração e sintonia. Esse pequeno parágrafo aqui, né, eu pedi o ChatGPT para buscar na visão espírita como é que a inteligência artificial encara a música. E olha o que ela trouxe para a gente. Na visão espírita, a música influencia a nossa vibração, porque o som é energia. Melodias elevadas, sublimes, belas, podem elevar nosso espírito, sintonizando com planos superiores e a essência divina, promovendo a evolução. Por outro lado, a música, ao ter sua própria vibração, pode também desviar o ser de Deus e enfraquecer o moral, caso seja baixa de qualidade ou intenção. Portanto, a escolha da música é crucial para o equilíbrio entre o físico e o espiritual, sendo uma ferramenta para elevação ou desequilíbrio, dependendo da intenção e da sintonia que a música proporciona. Aí você vê o que o ChatGPT mostra para a gente, né? A música, ela tanto pode te elevar, como ela pode abaixar a sua vibração, né? E o conceito de vibração é tão importante, né, que ele não só afeta o seu pensamento, afeta muitas vezes aquilo que você acredita, tá? Muitas pessoas às vezes sofrem de algumas doenças, doenças às vezes físicas ou psicológicas, que nós vamos estar falando que elas ficam cercadas nas que a gente chama de crença limitante, né? O que é isso? A pessoa acredita que ela está doente, ela pode se curar, né? Mas ela não se cura porque ela acha que a doença já é um conforto, okay? E ainda vem uma música e reforça isso. Já viu a salada que vai dar, tá? Não é nada bom. Conceito bem básico, né? Nós, na forma espiritual, somos esse formato. Quando você vai encarnar, né, combinou lá com seu pai, sua mãe, e eles vão ser seus preceptores, você vai formar um corpo espiritual, tá? De acordo com a genética que seu pai e sua mãe te deu, de acordo com os karmas que você traz, tá? E esse perispírito, ele encaixa dentro de um corpo físico. Esse corpo físico é o que você vai estar levando ele aqui na Terra e sofrendo ele, né, ou desgastando ele ao longo do tempo, tá? Dentro do corpo físico, a gente tem um fluido vital, que ele é que determina qual que é, entre aspas,
a energia que esse corpo vai ter até ele se encerrar, tá? A gente não sabe se eu vou viver 200 anos, se ele vai viver 40 anos, se o outro vai viver 10 anos, cada um de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua missão. Isso tudo é combinado antes, né? Pode ser que você venha para cá, esqueceu, não quer mais aquilo, quer viver mais, quer viver menos, mas é tudo combinado antes. Aqui uma outra escala bem básica, que às vezes tem gente que não fez a parte da catequese, né? Ou não leu todos os livros da base. Esse aqui é um resumo, tá? Onde fala, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Essa classificação não é absoluta. A classificação que eu vou mostrar aqui, as duas, são apenas para efeito didático, tá? Pode ser que a pessoa esteja numa classe ou na outra, ou no meio do caminho das duas. Como não há linhas de demarcação definidas entre as diferentes ordens, o seu número é ilimitado, podendo ser aumentado ou diminuído conforme o critério. Ou seja, nós todos, em algum dia, no tempo e espaço, nascemos ali, fomos espíritos criados na mesma linha de saída. Só que, quando foi dada a largada, nem todo mundo saiu correndo para chegar ao objetivo. Uns deram o primeiro passo, outros deram 2, 3 passos, outros ficaram esperando para ver o que as pessoas estão pensando, o que os outros estão fazendo, para ver o que ia acontecer. Então, logo no início, nós já tivemos pessoas que avançaram e pessoas que ficaram aguardando para ver o que acontecia. Isso é a característica inerente do espírito. Nós temos lá em cima os espíritos puros, aqueles que já estão num grau elevado. Bons espíritos, aqueles que estão melhorando com o tempo. Espíritos perfeitos, né? Se você está aqui na Terra, você está nessa categoria aqui, tá? Ah, mas eu sou bom, faço caridade. Mas sempre tem alguma coisa que você está esquecendo de fazer, ou tem um ponto a mais para você pensar. Se a gente for olhar a classificação dos espíritos, o espírito, de acordo com a moral dele, tá? O espírito tem que evoluir em duas categorias, na moral e no conhecimento, tá? A classe mais, digamos assim, o primeiro ponto são os espíritos impuros. O que é isso? Eles não têm uma afinidade e nem consciência de que existe o outro e o outro é um irmão para ele, uma família para ele. Dessa categoria aqui, é como se ele estivesse um pouquinho abaixo lá daquela categoria onde você tem uma gata com seus gatinhos, uma cachorra com seus cachorrinhos, certo? Um animal, uma mãe animal com seus filhotes. Ele está um pouquinho abaixo. Por quê? Ele não se preocupa com o cuidado do outro. Para ele, é tudo ele, sempre ele. E à medida que vai subindo, tá? Você tem os levianos, terceiros sábios, neutros, até chegar lá em cima nos puros. Ora, se você está na Terra, você não é puro. Você está por aqui, ó. Você não é primitivo. Ok? Então, você já foi aquele espírito que na largada já deu muitos passos. Você está nesse bloco aqui, ó, entre os impuros e os perturbadores. Podendo ser um neutro, pseudo sábio, leviano. Okay? Aqui são classificações, como eu falei, não são absolutas. É só para mostrar como é essa gradação da evolução. A Terra está passando por um período de regeneração. Então, muitos que estão aqui já estão pulando para essa categoria de cima. Okay? E muitos que estão nessa categoria já, graças a Deus, estão saindo daqui em todos os lugares. Ou para outros planetas, ou para outras colônias. Tá? Vou falar em colônia, um conceito que eu acho bem interessante a gente ter, que quando a gente cita lá, vê lá na doutrina, falando sobre o umbral, na Igreja Católica falando sobre o inferno, tá?
nas culturas orientais, certo? Falando lá sobre os Posiaques e outros mais, né? A gente sempre pensa que umbral, Posiaque e outros mais estão tudo embaixo da Terra, mas na verdade não, certo? A gente está num nível mais denso na Terra. Você tem um corpo físico, então digamos que você está na superfície. Quando a pessoa morre, tá? Ela perde o corpo físico, tá? Se ela tem algum arrependimento e vai para o umbral ele está, fisicamente falando, ele está para cima, tá? Ele está localizado em alguma região acima da crosta da Terra. Subindo um pouco mais, se você vai para a colônia, ou se você vai para uma cidade espiritual, ela está um pouquinho mais acima. Se você vai para um reino de recuperação, ou uma cidade hospital, por exemplo, tá? Ele também vai estar mais ou menos no mesmo nível acima. Ou seja, tudo é para cima. Tá? Embaixo não tem nada. Tá? Estou falando de maneira geral. Tá? É claro que sempre tem alguma coisa um pouco mais embaixo ali, né? Que não é objeto nosso agora de falar. Aqui tem um vídeo falando sobre uma experiência de um japonês. E cadê o mouse aqui? Essa experiência que ele fez foi para provar que a energia da sua palavra, ela sai de você, transforma em alguma coisa e fixa na água. Se a pessoa que bebeu aquela água, ela está com a mesma energia que você ou não, ela vai absorver aquilo. Se você está com energia melhor, superior, aquela pessoa que está com energia inferior vai melhorar. É como se fosse um sabão ali no meio da graxa. Tá? Agora, se você está com energia mais baixa e a pessoa está com energia mais alta, mesmo você falando, você tem que falar uma coisa muito feia, muito pesada para conseguir baixar aquela vibração. Vamos ver o que ele conseguiu provar. Olha se o som está bom. O pessoal do fundo está ouvindo? Vou só pegar o som aqui. A gente pode aumentar muito por conta da microfonia. Estudantes que falassem palavras negativas como eu te odeio e você é um fracasso, para um conjunto de garrafas de água. Outro conjunto foi tratado com palavras amorosas como eu te amo e obrigado. Após contemplar a água e observá-la no microscópio, o resultado foi impressionante. A água exposta à negatividade formou padrões caóticos e distorcidos, enquanto a água abençoada com positividade se cristalizou em formas deslumbrantes e harmoniosas. Agora, aqui está a parte mais poderosa. Mais de 70% do seu corpo é composto por água. Isso significa que cada palavra que você diz cria um efeito dominó nas suas células, moldando sua energia, sua saúde e até a sua realidade. Por isso, fale com amor, fale com gratidão, fale com poder sobre a sua vida. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem entende isso transforma o próprio destino. Se você acredita no poder. Bem, nesse trecho aqui, não basta falar, você tem que ter intenção ao falar, porque nós vamos ver daqui a pouco que a sua intenção, a sua energia naquilo que você fala é que é o problema ou a solução, tá? No próximo aqui, nós temos um desenho que da época de muita gente aqui, tá? Não precisa bem,
O pessoal deve lembrar aí do Lip Raj, onde você tinha um amigo que era muito otimista e o outro que era muito pessimista, tá? E, por que pareça, as coisas sempre davam errado para os dois, tá? Por quê? Porque a força, muitas vezes, do pensamento negativo, ela tem um raio de abrangência que é menor, tá? Se eu tenho um pensamento negativo com relação a uma pessoa que está a 5 metros de mim, a minha energia negativa afeta mais ela do que uma pessoa que está a 10 metros, tá? Eu peguei aqui. Tá, e eu vou controlando, tá? Se essa pessoa com quem eu tenho ódio, ela está em outra cidade, a minha energia negativa, o meu pensamento negativo afeta muito menos ela. Porque o pensamento negativo, ele é mais forte para chegar, mas ele não consegue andar muito. Okay? Ele não consegue alcançar distâncias. Então, se você não gosta de uma pessoa, não fique perto dela. Por outro lado, pensamentos positivos, né, eles têm um efeito contrário. Eles têm uma força quando está perto, têm uma força quando está longe e têm uma força quando está muito mais longe. Tá? Só que eles atuam de forma diferentes. Nessa figurinha aqui, ó, a gente vê o seguinte: dependendo do tipo de sentimento ou de energia ou pensamento que você tenha e consiga modular ele, esse pensamento ele sai do seu corpo de uma forma diferente. Então, por exemplo, se você tem um pensamento de usura, ambição, avidez, produz em forma de pensamento na forma de garras, desse formato aqui, ó. Okay? Esse formato aqui é como se fosse uma pedra que é lançada. Okay? Muita gente já deve ter passado por essa sensação. Quando chega uma pessoa, a pessoa não fala nada, mas ela está com raiva, você consegue ver isso nitidamente. Outros são mais sensíveis. Quando chega perto dessa pessoa que está com raiva ou baixa vibração, né, essa pessoa, você já começa a passar mal, você já começa a sentir, até a planta que está na sua casa começa a sentir. Porque é como se fossem inúmeros pregos ou pedrinhas saindo dela. Okay? Preocupação com a resolução de um problema, sentimentos endereçados a outros, seja de ódio ou afeição, tem formas de pensamentos de projéteis, cólera, assemelha ao zigue-zague. Então, eu tenho uma forma de pensamento desse formato, pedras, desse formato, como se fosse raios, desse formato, como se fosse uma chama que sai e volta, desses outros formatos e até esses outros formatos aqui. Vocês já chegaram a ouvir uma pessoa que você não falou nada com ela, mas parece que até o mesmo andar, o jeito dela falar, até que ela está derretendo, de tão pesada que ela está indo? Então é isso aqui, ó. Quem tem uma mediunidade um pouco mais avançada nesse setor, eles conseguem até ver isso. Tem um livro que chama Mãos de Luz, da Bárbara Eno, onde ela descreve como funciona esse processo. As ondas de pensamento, se você treinar, você consegue direcionar a sua onda de pensamento. Tá? Se você não treinar, mas tiver um forte sentimento para uma pessoa, é direcionado automaticamente. Tá? Vocês já viram isso, mas só lembra, como é que uma mãe olha para um bebê? Tá? Como é que dois namorados olham um ao outro? Tá? É como se tivesse alguma coisa ligando os dois diretamente. Chega ao ponto que um começa uma frase, o outro termina. Porque o pensamento está totalmente entrelaçado ali. Okay? Agora, se eu quero usar esse pensamento para o bem, eu tenho que me concentrar, tá, nas minhas orações, nas minhas preces ali e, repetindo, é a intenção que fortalece. Certas pessoas têm uma mediunidade onde ele serve como canal de amplificação. O mentor está em algum ponto, ele usa aquela pessoa que tem a intenção de ajudar a outra e
a energia, o pensamento de fraternidade passa por essa pessoa, amplifica e vai para o outro, tá? Olha, isso aqui não é falar que você tem ou não tem. Todos nós temos, só que em maior ou menor grau. De modo que nós estamos sempre indo para um lado e para o outro. O problema todo nosso, que estamos encarnados, não é elevar a nossa vibração. Nosso problema é ficar subindo e descendo. Tá? Isso aí é inerente à condição humana de quem vive aqui na Terra, ou nos tempos passados, ou nos tempos de hoje, ou no tempo futuro. É inerente, porque o seu corpo foi projetado para isso. Seu corpo foi projetado para ser fluido. Tá? Agora, se a gente está querendo elevação, a gente pode tentar se manter no nível mais alto. Um ponto importante, eu até coloquei nesse slide porque muita gente pergunta. A obsessão, ela começa num processo de pensamento? Ela pode não começar lá, mas ela se conecta lá, tá? Onde você precisa ter uma ressonância, é onde as pessoas se veem uma ligada à outra, tá? E aí eu posso ter um encarnado com um desencarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, obsessão recíproca, tá? Os dois estão ali entrelaçados de alguma forma, de pensamentos, e auto-obsessão, que eu acho que é o pior caso, onde a própria pessoa se obsedia, né, não deixando ela aumentar a vibração. Um exemplo, se você fica muito ligado a certos canais de notícia, onde só fala coisa ruim, né? As notícias falam que o Brasil está de mal a pior, ou muito de mal a pior. Leva a sensação de tristeza pela queda do padrão vibratório. Então, se eu estou triste e eu tenho o poder de convencimento da palavra, eu posso fazer todo mundo ficar triste, vocês vão para suas casas, fazem a família ficar triste, daqui a pouco uma cidade, um país fica triste. Baixou o padrão. E aí, tem certas pessoas que são ponto fora da curva. E a gente tem que se inspirar neles. Todo mundo já ouviu falar do Paulo de Tarso? Bem, Paulo de Tarso, ele tem dois momentos na vida dele. Um antes e um depois do encontro dele lá em Damasco com Cristo. No ponto antes, o que aconteceu? Ele era um perseguidor de cristãos, ele era cobrador de imposto, tá? Ele odiava as pessoas que não professavam a religião dele, não por ele achar que elas são pessoas ruins, mas ele achava que aquelas pessoas estavam no caminho errado. E quem está no caminho errado não merece viver, certo? E quem vive para viver, cara, tinha que estar no caminho certo. Essa era a lógica dele. Tanto que, quando ele encontra... ele foi discípulo de Gamaliel, que era um professor de judaísmo, e no judaísmo as regras são bem rígidas, até hoje é assim. Ele encontra com Cristo na estrada para Damasco, e tem uma luz tão forte que ele fica cego. Mas no meio desse processo, ele cai, ouve uma voz perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha, se você tem uma pessoa te perguntando, te arguindo dessa forma, você pode tomar duas ações. Ou você vai negar, ou você vai aceitar, né? E vai se opor a ela. Mas olha a ação de Saulo, né? Quem é, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti te recapacitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Em vez de revoltar, xingar todo mundo, brigar ou se arrepender dos atos passados, ele simplesmente viu a luz, entendeu que estava errado e agora
bola para frente. Tá? E aí a gente conhece um novo Saulo, que vai para pregar a palavra. Um outro ponto que também entra na parte de vibração, depressão. Tá? Tem gente que é deprimido e nem sabe que é deprimido. Olha, a depressão, ela pode ser amotivacional. O que é isso? A pessoa, ela pode ter um início de vida, fase infância, adolescência, onde ela sofre tanto, que ela passa a ver o resto da vida dela como um eterno ciclo de sofrimento. Ou então, mesmo que ela cesse a fonte de sofrimento, ela passa a ver a vida dela como uma vida limitada. Ela não vê mais além das estradas ou das cercas. Pode atuar como malheiro de guarda-roupa. Malheiro de guarda-roupa é o quê? Você vai guardando coisas. Então, esse deprimido, ao invés dele enxergar, ele não enxerga o que há na frente, mas ele guarda a dor dele, guarda os problemas dele, e se ele conversar com as pessoas que estão em volta dele, ele sofre junto e começa a guardar a dor dos outros também. Tá? E se ele vê um drama na televisão, ele passa a sofrer também. Esse é um problema. Essa vibração, essa ressonância que essa pessoa faz com a baixa vibração. Nós vamos ver daqui a pouco o caso da Gabriela, o Iena Harding já viu, e a pessoa se enche de questionamento, mas não se enche de atitude. Tá? Tanto que o pessoal fala que o deprimido é o cara que mais gasta dinheiro na rua ali, porque ele sempre anda cabeça baixa, tá? Procurando algo. Essa também aqui é das antigas. Cadê o mouse? Ah, tá aqui. Olha, o pessoal lembra dessa música. Quem não viu, presta atenção. Volta. Se você pegar essa música e pensar nela à luz da doutrina espírita, quando eu vim para esse mundo, né, ela nasce, chegou aqui, e aí, ao invés de procurar formas de evolução, o que ele fala? Eu sou sempre assim. Né? Eu vivi assim, e eu vou morrer assim. Ou seja, a pessoa chegou para a vida, não aprendeu nada, não se alterou, não evoluiu nada e ainda acha que saiu no lucro. Okay? Esse aí é um grande passo de ser um bom obsediado ou obsessor de alguém. Agora, se já pararam para pensar, na época que o Allan Kardec estava vivo, quais eram as músicas que faziam sucesso naquela época? Como que era o pensamento musical ou vibracional daquela época? Olha, não era uma coisinha simples, porque primeiro a Terra passava por uma série de revoluções e primeiro o ambiente tinha que ser preparado para a doutrina espírita chegar, ser aceita, né? Porque nós precisamos de o pessoal estar com um pensamento padrão mais elevado, ele está aqui, e poder influenciar as pessoas. Tá? Dá uma olhada. Nessa música aqui, ó.
você ouvir essa música, deixa ela no fundo aqui. Quando você ouve essa música, tá? Quando você para e começa a prestar atenção, parece que ela vai e vem, vai e vem, vai e vem, certo? E tem hora que ela vai, aumenta o tom, desce e vem, tá? Olha, esse padrão de melodia, né, é o mesmo padrão que se a gente for lá no Tibete, com os monges, a gente for no Japão, nos templos, certo? Que eles têm lá dedicado às divindades, a gente for na China, nos astecas, isso que já é na Europa, mas na própria África, né? A gente vai ver que nos padrões mais elevados, quando eu falo padrões mais elevados, aqueles que buscam o bem ou buscam a harmonização, esse é um padrão que te leva e te puxa, te leva e te puxa. Se a pessoa estiver muito relaxada, ela acaba dormindo. Se você pôr essa música para uma criança ali dos seus 2, 3 meses, ficar ouvindo, até mesmo a barriga da mãe ficar ouvindo, esse padrão de vai, vem e aumenta, se a gente for transformar isso numa equação matemática, ou numa integral, diferencial, o que seja lá, certo? É matemática. Não importa o nome que eu dê. Okay? O seu cérebro, ele não fica ao mais... É 1, é 2, é 3, é uma integral, o que é? Né? O seu cérebro fica, como é que eu resolvo isso? E ele fica criando conexões para poder resolver a música. E aí chega um ponto que ele se envolve tanto na música e são tantas conexões que você tem na sua cabeça ali uma descarga de endorfina, que são hormônios relaxantes. E aí, se eu tenho isso, você tem isso, o outro tem, né? O ambiente começa a exalar endorfina e contaminar todo mundo. Ok? Olha, esse tipo de música serve para harmonizar o ambiente. Esse tipo de música tem um monte de notas e variações diferentes. Okay? Esse tipo de música estimula você, de alguma forma, a pensar, a crescer e evoluir. E seu corpo ficar melhor. Tá? Ora, se esse tipo de música me ajuda a fazer isso, se eu pensar num caso específico, tá? Eu tinha um monte de exemplo aqui, mas eu preciso pegar duas que estão falando sobre o mesmo tema, tá? Nesse primeiro caso aqui, o nome da música Eu Queria Mudar. É uma música de pessoas que não tiveram tanto acesso a uma escola cheia de recursos, né? São pessoas mais simples, mas que de alguma forma se sentem incomodados com o ambiente que eles vivem, tá? E resolveram colocar isso na letra, na música, tá? Se você prestar atenção, o ritmo é bom, dá para cantar, dá para divertir, tá? Mas não tem tanta variação sonora, ok? Enquanto que esse outro aqui, Nabucco de Verdi, ele conta a história, tá, dos judeus saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, do sofrimento deles, da mudança de ambiente. Ou seja, eles também queriam mudar, tá? Só que essa foi escrita, se não me engano, em 2015 e essa aqui em 1845, certo? Só que a música, com o passar do tempo, o que está acontecendo com ela? O pessoal está cortando notas, está cortando frequências. Então, a música de antigamente te estimulava muito mais do que a música de hoje, tá? A música de antigamente, ela tinha um padrão mais elevado, porque a gente precisava de espíritos aqui na Terra com um padrão muito mais elevado lá em cima, porque nós tínhamos outros espíritos lá embaixo com padrão muito baixo. Isso aí foi reduzindo. Como a Terra está se transformando, você não tem espírito tão, entre aspas, malvadão, pesadão hoje passeando pela Terra. Okay? Esses aí já estão sendo todo mundo, né, direcionar para outros lugares. Agora, nós precisamos depurar.
E para depurar, se eu tentar fazer algo complexo, imagine você ensinando, tá, uma matemática complicada para uma criança de 2 anos. Complicou. Ela vai olhar aquilo ali, entendeu nem o começo. Então se simplifica para tentar chegar a algum ponto. Tá? Dá uma olhada como é que é essa música aqui. Veja só, nesse ponto, aí reduzindo o som, nesse ponto, a gente vê o seguinte: o que incomoda ele, né, e a forma como ele quer mudar, são ações assim que você que às vezes viveu um pouco mais, tem um pouco mais de instrução, percebe que não vai adiantar nada. Só tirou do A e passou para o B. A mais um. Ok? Agora, esse pessoal também queria mudar. É quase inaudível. De repente, baixou. Só avançar um pouco.
O Verdi, quando ele... Depois o pessoal pode pesquisar na internet sobre essa ópera, Nabucco. O Verdi imaginou como é que eram as pessoas que estavam cativas durante muitos anos, né? E agora estavam libertas. Estavam mudando a vida delas e ir morar agora e ter liberdade. Ele estava imaginando como é que seria o sofrimento dessas pessoas. Tá? E por isso que a música ela começa baixa e tem a hora que ela dá uns sobressaltos, como se fosse o lamento das pessoas, tá? Porque agora elas estão na incerteza, elas não sabem o que vai acontecer, ou o que vai, quando elas chegar na Terra Prometida, o que elas vão encontrar, tá? Essa angústia que o verso transmite. Agora verifica a quantidade de notas musicais que nós tivemos aqui em Nabucco, a quantidade de notas musicais que nós tivemos nessa outra, tá? Tratando do mesmo tema, tá? Mas com diferentes indagações. Ora, essa aqui é a música, vocês já devem ter ouvido ela, Believer, do Imagine Dragons. Tá? Agora, muita gente não sabe o que tem por trás dessa música. Eu coloquei uma versão dela em português para ficar mais claro o objetivo aqui. Tá? O Dan Reynolds, ele sofre de uma doença chamada espondilite aquilonasante. Tá? Só para você ter ideia de quanto que isso dói, quem já teve dor na coluna aí, igual eu já tenho 2 hérnias aqui, né? A coluna vai ficando rígida. E depois as vértebras da costela vai ficando rígida. Então qualquer movimento que você faz, já está cutucando o pulmão. Se você tenta se virar ou mexer de um lado do outro, já está cutucando os órgãos internos. Então, essa doença, ela causa a fusão óssea da coluna vertebral, levando a rigidez e postura curvada, além da inflamação e dor nas articulações, quadril, joelho, ombro e pé, nos locais onde os tendões e ligamentos se unem aos ossos. Ou seja, se ele respirar dói, se andar dói, né? Imagina cantar, vai doer mais ainda, certo? Só que, como todo espírito que está em recuperação ou que deseja evolução, né, a vontade, o pensamento dele é que faz ou motiva ele a superar isso e ser melhor. Tá? A maioria das pessoas espera que, ou tem o pensamento que o amor, a compreensão, certo? O apoio dos outros é que vai ajudar ele a melhorar. Tá? Ora, essa ajuda que vem de fora, boa, funciona? Funciona. Mas para certas pessoas, o que realmente muda e o que realmente funciona é aquilo que vem de dentro para fora. Se ele que só conhecia a dor, tá? E essa é uma doença que ela se manifesta quando a pessoa está ali com seus 16, 17 anos, normalmente em homens, tá? E ela vai, ou a pessoa morre disso, ou vai viver o resto da vida tomando remédio para dor. Tá? E aí ele transforma isso, ele quer mostrar como ele superou esse processo da dor e incentivar outras pessoas a também, olha, se o amor não é eficiente, não é suficiente para poder fazer a mudança, ele pega a dor que ele sente e usa ela como combustível para ser a mudança. Eu vou trocar aqui, ó. Veja essa moça cantando.
Então, tem gente que aprende com amor, mas tem gente que aprende com a dor. Tem gente que muda o padrão vibratório com o amor, mas tem gente que muda o padrão vibratório com a dor. Certo? A dor, ela, até um tempo atrás, a gente encarava ela como uma coisa que, não, sai fora, eu não quero, nem dor é ruim. Tá? Hoje a gente já percebe que, devido a essa diversidade que nós temos no mundo, ela pode servir para motivação, né? Assim como o pessoal de academia fala que, né, se quer fazer um bom treino, se não doer, não foi um bom treino. Tá? Então você vê que o padrão de conhecimento já está mudando. Né? Então o nosso padrão vibratório também já está mudando. A gente pode ver hoje alguns crimes ou ações que falam assim, não, antigamente não acontecia isso. Pior que acontecia, muito pior. Tá? Só que hoje acontece e é divulgado. Tá? E as pessoas vão ficando mais resilientes quanto a isso. Agora, está acabando aqui, essa música, ou essa entrevista que o Almir Sater, ele deu no programa da Inesita Barroso. Tá? A música você provavelmente já deve conhecer. Seguindo em frente. Olha o padrão. Bem, essa música, a gente podia fazer uma palestra só sobre ela, certo? Sobre a letra dela, sobre a melodia dela, né? O pessoal pesquisar no YouTube aí, ó, você vai ver que o José Medrado já fez uma palestra de 2 horas sobre essa música. A Nete Guimarães também já fez uma avaliação em cima dela. Rosando Klisen também já falou sobre ela, né? O Divaldo também já falou. Okay? Aí você pergunta, mas por que todo mundo está falando dessa música? Né? Primeiro, porque a gente vai ver daqui a pouco ali de onde é que surgiu a música, como é que ela foi composta, certo? Para você ver que o seu mentor, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe que todo mundo tem pelo menos 5 mentores, certo? No seu redor, tá? 2 são de padrão mais alto que você, né? 2 estão no mesmo nível que você, eles podem estar encarnado ou desencarnado. Quando eu falo mesmo nível, é mesmo nível moral, mesmo nível de conhecimento. Tá? E um está abaixo de você. Tá? Aí você pensa, mas que mentor é esse que vai estar, tem menos moral, tem menos conhecimento que eu, e pode ser um mentor? Porque a palavra mentor, ela significa aquele que ensina.
tá? Então, para ensinar você alguma coisa, ou a pessoa tem que ter muito conhecimento, ou não ter conhecimento nenhum. Porque aí você, no caso, quem tem muito, a resposta que te motiva. No caso, para quem tem pouco, a pergunta é que te motiva. Então, a pergunta é que faz você mudar. E olha de onde veio essa música. Aí você vai entender por que ela... Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, que às vezes as coisas ficam muito fáceis, muita gente não dá muito valor. Eu não percebi isso. Eu não vou mostrar para você que eu pouquinho. E de repente só frequentando em casa, levou uma grande carteira de dinheiro, uma oficina, um trabalho, nada bonito, parece que eu tenho alguma luz que eu quero ser. Talvez você não tenha nenhuma música fotografada. Olha, eu peço, eu não tenho, não dou conta do meu gasto da música que eu faço. É talvez de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Então, canta no telefone para você. Aí cantei no telefone e ela disse essa música. Foi um monte de coincidência. Eu acho que essa música veio como presente para que poder cantar essa mensagem tão bonita. Acho que eu tenho talento para fazer uma música hoje, acho que essa é a construção. O interessante é você ver a fala dele, né, no final. A música parece que foi psicografada. E para encerrar, uma frase que eu vi num centro kardecista, numa cidadezinha do interior, que fala: diante dos variados momentos da vida, faça uma oração. Se não puder, faça uma prece. Se ainda não puder, reze, pois há ocasiões em que, se não podemos sincronizar com as altas vibrações, podemos deixar que as altas vibrações sintonizem conosco. Dever de casa para todo mundo aí, ó. Pesquisa a diferença entre prece, reza e oração. Certo? Vocês vão ver que tem uma diferença enorme. E está basicamente focada em quem faz. Tá? Ó, então, nosso tempo acabou. Muito obrigado a todos.